Bom dia a todos, meu nome é Eduarda. Eu vou apresentar sobre o boldo do Chile e o sabugueiro. Começando pelo boldo do Chile, que tem esse nome popular. Sua nomenclatura botânica oficial é Piemos boldus molina. Ele é pertencente da família Monimiaceae e a parte mais utilizada da planta são as folhas. As características botânicas do boldo do Chile é árvore pequena, dioica, com folhagem permanente. Ele é originário do Chile, mais precisamente dos Andes. O seu princípio ativo é a boldina. O uso terapêutico é antidispéptico, colagogo e colerético, que é para combate da indigestão, também é estimulante da produção da bile e com tudo isso, acaba ajudando na digestão. As formas de uso e dosagem. É recomendado fazer a infusão com 150 ml de água para 2 gramas de folhas secas e é para o uso interno. As contraindicações. O uso é contraindicado para as pessoas com cálculos biliares ou que possuem obstrução dos ductos biliares, doenças hepáticas severas e para gestantes. E também não é recomendado exceder a dosagem. Agora sobre o sabugueiro. Ele tem esse nome popular. A sua nomenclatura botânica oficial é Sambucus nigra L. É pertencente da família Sambucaceae ou Caprifoliaceae. A parte da planta mais utilizada são as flores. As características botânicas é um pequeno arbusto que pode alcançar entre 3 a 4 metros. O seu caule tem casca acinzentada e folhas opostas. Apresenta flores brancas perfumadas e em forma de cachos. Seu princípio ativo é glicósido, samburiginária amigdalina, benzaldeído, ácido cianídrico e óleo essencial e éter. Seu uso terapêutico é diaforético, que provoca transpiração, e depurativo do sangue, que provoca a limpeza. As formas de uso e dosagem do sabugueiro. Recomenda-se fazer a infusão com 150 ml de água para 3 gramas de flores secas, para o uso interno. As contraindicações é não exceder nas doses recomendadas, porque pode causar a hipocalemia, que é abaixar o nível de potássio do organismo. E também não se recomenda usar as folhas, porque é tóxica. E é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos, aqui é Marina e eu vou apresentar agora sobre a Amamelis. O nome científico da Amamelis é Amamelis virginiana L. Ela faz parte da família Amamelidaceae. E aqui eu encontrei uma curiosidade sobre a origem do nome, que vem das palavras gregas ama e melon. Ama significa ao mesmo tempo e melon significa fruta. Então, ele chama a atenção para o fato dessa planta ter frutas e flores ao mesmo tempo. A parte medicinalmente utilizada são as folhas e as cascas. Os princípios ativos presentes na Amamelis são os taninos, em maior quantidade, são os taninos. Mas também possui flavonoides e glucuronosídeos. Seus usos terapêuticos são muitos, mas ela é indicada para inflamações de pele e mucosa, especialmente pela sua propriedade anti-hemorroidal, vasoconstritora, mas ela também possui propriedades antivirais, adstringentes, antissépticas e anti-inflamatórias. Aqui nas formas de uso, eu encontrei uma divergência de informações. Segundo a farmacopeia, somente o uso externo é indicado, mas
segundo a instrução normativa que saiu em 2014 e um estudo que eu encontrei sobre a Mamelis que saiu em 2019, pode ser usado internamente como um alívio sintomático de prurido e ardor associado a hemorroidas. Eu também encontrei que o uso dela interno por um tempo maior do que 3 a 4 semanas pode provocar irritação gástrica. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado e acho que a professora, inclusive, pode complementar essa informação. Mas ela é principalmente indicada, a forma de uso mais utilizada é uso tópico ou uso através de banhos de assento, compressas e etc. Ela pode ser utilizada até 4 semanas e alguns riscos do tempo prolongado são alucinações, espasmos digestivos e até mesmo a morte. Segundo a farmacopeia, é contraindicada a sua ingestão por causa da provocação da mucosa gástrica. Aqui estão algumas referências, inclusive esse estudo que eu encontrei sobre a Mamelis virginiana. E é isso, muito obrigada. Agora eu vou falar então sobre o guaco, cujo nome científico é Micania aglomerata. E essa fotinha, ela é do guaco lá do Horto Medicinal da Unisul. A família do guaco é Asteraceae. Suas características botânicas são que suas folhas são pecioladas e de formato oval, podem medir de 10 a 15 centímetros e as nevuras são tri- ou pentanevadas, oriundas do ápice do pecíolo, que mede de 3 a 6 centímetros de comprimento, e as suas margens são sinuosas com uma base arredondada. As partes utilizadas do guaco são as suas folhas, para os usos terapêuticos mais focados no sistema respiratório. O princípio ativo é a cumarina e ele tem propriedades broncodilatadoras e expectorantes, ou seja, traz para o exterior o que está preso no peito, aquele muco que está preso, que está segurando, fazendo pressão no peito. Indicado para o tratamento de gripes, resfriados, bronquites, alérgicas ou infecciosa. A via de uso do guaco é oral, pode ser utilizada por crianças ou adultos, através do método de infusão, ou pode ser feito um lambedor. O guaco é contraindicado no caso de um indivíduo que esteja no tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. A ingesta do guaco pode interferir na coagulação sanguínea e doses acima das recomendadas podem provocar vômitos e diarreia. Aqui estão algumas referências que eu usei e é isso. Obrigada. Agora eu vou apresentar sobre a melissa, cujo nome científico é Melissa officinalis. A melissa tem alguns nomes populares, como erva cidreira e capim cidreira. Ela pertence à família Lamiaceae e as partes utilizadas podem ser as folhas ou as sumidades floridas. As características botânicas da melissa é que ela é uma planta arbustiva que pode atingir até 80 centímetros de altura. Seus caules são ramificados a partir da base. As folhas têm um verde intenso na parte superior e verde claro na inferior. As flores, quando surgem, são brancas ou amareladas, podendo se tornar até rosadas com o passar do tempo. Ela possui ácidos hidroxicinâmicos expressos em ácido rosmarínico. A melissa ela é indicada como um sedativo leve. Ela possui propriedades ansiolíticas, antiespasmódicas e carminativas. É indicada para cólicas abdominais e quadros leves de ansiedade e insônia. Ela é usada via oral, tanto os adultos quanto infantil são indicados através do método de infusão. A melissa é contraindicada em casos de hipotireoidismo, pois pode reduzir a função da tireoide e deve ser usada cuidadosamente em pessoas com pressão baixa. Aqui estão as referências que eu usei. E agora eu vou mostrar um vídeo curtíssimo
do preparo de um chá de melissa. Bom dia, aqui é a Flora e eu vou falar um pouco sobre a camomila, cujo nome científico é Matricaria recutita, mas ela também é conhecida vulgarmente como margaça, camomila vulgar, camomila comum, macela galega, só que o mais comum de todos é a camomila mesmo. Ela é pertencente à família Asteraceae, que é um grupo bem grande, né? A segunda maior família que tem flores na sua composição. E as características botânicas da camomila é que ela possui folhas verdes, um caule ereto desprovido de pelos, bem ramificado, de 20 a 50 centímetros de altura, né? É uma flor relativamente pequena, assim, de altura. Flores sem pedúnculos, flores centrais hermafroditas, e os frutos têm uma única semente só. E as partes que são mais utilizadas assim, para consumo de forma terapêutica são as flores, né? Os capítulos florais. Aquela florzinha que a maioria das pessoas conhecem, que é no centro ela é amarelinha e as pétalas são brancas. Os princípios ativos da camomila são os flavonoides apigena e procamazuleno. E eles agem de forma antibacteriana, antiespasmódica, calmante, anti-inflamatória, né? Então, eles são bons assim para relaxar, para ajudar a acalmar, aliviar o estresse, também auxiliam no tratamento da ansiedade, ajuda a aliviar o enjoo, né? Diminui a hiperatividade, então é um efeito bem calmante assim no geral. Formas de uso e dosagem. Então, na instrução de normativa de 2014, fala que a gente pode estar utilizando a camomila tanto como derivado vegetal, né, que é o produto da extração da planta medicinal in natura, ou da droga vegetal. E na farmacopeia, eu peguei duas formas de a gente estar utilizando a camomila, tanto externamente quanto internamente. Então, no uso externo, a gente pode estar fazendo bochechos ou gargarejos 5 a 10 minutos após o preparo, 3 vezes ao dia. E no uso interno, utilizar acima de 12 anos de idade, tomar 150 ml do infuso, 5 a 10 minutos após o preparo, 3 a 4 vezes entre as refeições. Contraindicações e interações. Então, segundo a farmacopeia, pode acontecer de surgirem reações alérgicas, né? No caso de superdosagens, pode acontecer náuseas, excitação nervosa e insônia. Então, é bom pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade à camomila ou plantas do tipo da família Asteraceae evitarem o uso da camomila. E, por fim, as referências. Gratidão! Agora eu vou falar sobre a passiflora, que é a flor do maracujá, cujo nome científico é Passiflora incarnata, e ela também é conhecida como flor da paixão. Ela é pertencente à família Passifloraceae, e as características botânicas da passiflora é que ela é uma planta rasteira, frutos ovais com muitas sementes. Ela geralmente é uma planta bem simétrica, assim, né? Ela é bem bonita, tem flores largas, com uma corola roxa e coroa rosa. As partes que são utilizadas são as partes aéreas e os princípios ativos são os flavonoides vitexina, principalmente utilizados de forma calmante, né? Então são utilizados no tratamento da insônia, tratamento da ansiedade. Como todo mundo já sabe, assim, né? Um conhecimento muito cultural, assim, que o chazinho de maracujá, ele é calmante, né? Formas de uso e dosagem. Então, ele pode ser utilizado através da via oral,
Eu encontrei aqui umas dosagens de tinturas, de comprimidos e de chás. Então, na tintura pode ser a concentração de 1:5, sendo a dose recomendada de 50 a 100 gotas antes de dormir ou 3 vezes ao dia, né? Nos casos de pessoas que têm muita ansiedade, né? Que são muito hiperativas, assim, pode estar usando durante o dia. Comprimidos, pode ser uma dose de 200 a 250 miligramas, 2 a 3 vezes por dia. O chá, 3 gramas a 5 gramas de folhas secas em 250 ml de água, sendo para prevenção da insônia, toma uma xícara antes de dormir, e para reduzir a ansiedade, pode ser 3 vezes por dia. Contraindicações. No caso de medicamentos, as pessoas que possuem alergia a alguns componentes da fórmula não devem fazer o uso, assim como pessoas que têm histórico de hipersensibilidade. E também não é bom juntar com bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de remédio que tenha efeito hipnótico, sedativo e anti-histamínico. As referências estão aqui também. E é isso, gente. Gratidão! Oi, gente, bom dia! Eu sou Letícia Wagner e eu vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho sobre a espinheira santa, essa planta tão maravilhosa que vem sendo utilizada há tantos séculos por nossos índios do sul do Brasil, do Peru, da Argentina e do Paraguai. O nome científico da espinheira santa é Maithenus ilicifolia e Maithenus aquifolia. Essas duas espécies foram incluídas na 4ª edição da Farmacopeia Brasileira. Mas na 5ª edição da Farmacopeia e na 1ª edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia, só foi citada a Maithenus ilicifolia. Você também pode conhecer a espinheira santa por outros nomes populares, como cancerosa, cancorosa, cancorosa de 7 espinhos, cancrosa, congorça, coromilho do campo, espinheira divina, espinho de Deus, maiteno, salva-vidas, sombra de touro, erva cancrosa, erva santa, quina do mato, quina e canela do mato. Ela pertence à família Celastraceae. A espinheira santa ela é nativa da América do Sul e ela é uma árvore que pode chegar até 5 metros de altura. Ela gosta bastante de solos ricos em matéria orgânica e umidade. As folhas dela podem medir de 3 a 9 centímetros de comprimento e elas possuem de 2 a 6 pares de espinhos nas laterais. Ela também tem frutos que são amarelo esverdeados no início, mas quando eles ficam bem maduros, eles ficam um vermelho mais escuro. E também os ramos dela apresentam estria em alto relevo. Aqui nesse slide eu coloquei uma foto de um documento da Embrapa, que eles mostram para a gente identificar as duas espécies. Então, a primeira espécie, a última na real, que está mais para o lado direito, é a Maithenus aquifolia. E todas as outras que estão sublinhadas com vermelho são a Maithenus ilicifolia. Na farmacopeia e no memento fitoterápico, os usos terapêuticos indicados para a espinheira santa são como antidispéptico, para tratar gastrite e úlcera, antiácido e protetor da mucosa gástrica. Além desses usos terapêuticos, vários estudos também têm mostrado outros usos populares da espinheira santa, como purificadora ou depurativa do sangue, para tratar problemas renais, problemas intestinais, diabetes, ela como uma emagrecedora para tratar problemas de bexiga, câncer e pressão alta, além de também ser conhecida por deixar a pele bonita. Dentre seus princípios ativos, a gente pode encontrar os taninos,
que são grandes responsáveis pelo efeito protetor da mucosa gástrica, alcaloides, monoterpenoides, sesquiterpenoides, triterpenoides, fitosteróis, flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos, saponinas, resina e mucilagem. A presença de flavonoides justifica seu uso anti-inflamatório e anti-ulcerogênico. Pesquisas também demonstraram que a atividade gastroprotetora da espinheira santa é semelhante à da cimetidina, que é um medicamento sintético que é usado para tratar gastrite. Além disso, outra pesquisa também demonstrou que os triterpenoides, a maitenina e a pristimerina, isolados da casca da raiz da Maitenus ilicifolia, apresentaram potente ação contra diversos fungos. Outros mecanismos de ação que também estão sendo propostos e que podem explicar parte dos seus efeitos são a atividade analgésica, o efeito cicatrizante sobre a pele e mucosas, a ação bactericida sobre a H. pylori, além de um efeito direto sobre o sistema nervoso central. Suas atuações podem, além disso, desenvolver aspectos preventivos, especialmente sobre neoplasias do estômago e do tubo digestivo, tanto em função do efeito antioxidante, quanto ao efeito direto de seus triterpenoides sobre as células malignas. As partes utilizadas para a terapêutica são as folhas. A forma de uso e a dosagem recomendada. Forma de uso pela farmacopeia e pelo memento são o uso via oral, por infusão, de 150 mg de água para 3 gramas da planta e podendo ser tomado de 3 a 4 vezes ao dia, essa xícara de chá. E também pode ser usado extrato seco, 860 mg de 2 a 3 vezes ao dia. Sobre o tempo de utilização, não foram encontrados na literatura dados sobre o tempo máximo de utilização da planta. O tempo de uso vai depender da indicação terapêutica. Contraindicação. A planta não deve ser utilizada por gestantes e lactantes, porque pode haver a diminuição da produção do leite materno. E também não deve ser utilizada por crianças menores de 6 anos, segundo o memento fitoterápico, ou segundo a farmacopeia, por crianças menores de 12 anos. Curiosidades. Na minha pesquisa também encontrei literaturas falando de a utilização das folhas como emplasto, no caso de câncer de pele. E também na região da Mata Atlântica, o chá das folhas ele é utilizado como cicatrizante contra dores de barriga, nas costas e de dor no ciático. Além do uso medicinal da espinheira santa, ela também apresenta atributos ornamentais, pela sua semelhança com as flores e frutos, com o azevinho, que ele é usado na decoração de Natal no hemisfério norte. Além disso, eu também achei uma dica que eu achei realmente muito incrível, que é de regiões onde eles misturam a erva mate para tomar chimarrão, eles misturam com espinheira santa, justamente para combater a azia e a gastrite que pode ser provocada pela erva mate, né? Agora eu vou falar um pouco da garra do diabo.
Nome científico: Harpagophytum procumbens, Harpagophytum zeihri e Harpagophytum hartmann. Outro nome popular para a garra do diabo é Harpagophytum. Ela pertence à família Pedaliaceae. A garra do diabo é uma planta rasteira, perene, e ela apresenta uma raiz primária que mede de 20 a 50 centímetros de comprimento, de onde partem várias outras raízes ramificadas, tuberosas, secundárias, que podem armazenar até 70% de água de seu peso, e são esses tubérculos que são utilizados para suas propriedades medicinais. Elas possuem flores, cor rosa clara ou roxa púrpura, em forma de dedal ou trombeta. Elas possuem frutos duros, que medem até 10 centímetros de comprimento e são armados de espinhos em forma de ganchos, de 2,5 centímetros de comprimento, que atuam como verdadeiros arpões, aderindo-se à pele dos animais e assim facilitando a dispersão das sementes. Ela é originária da África e tem sido utilizada por muitas gerações pelos povos autóctones do deserto do Kalahari, e especialmente na Namíbia. Desde a década de 70, ela é uma espécie protegida por leis ambientais lá na África. Em 1840, o botânico Meissner, ele publicou essa planta com o nome de Harpagophytum, que em grego significa planta com garras. Outro significado também para o nome do gênero remete ao radical grego hárpago, que significa gancho, uma vez que a característica morfológica dessa planta são os ganchos do fruto, que agarram nas pessoas e nos animais, e muitas vezes podem causar machucados. Segundo o memento fitoterápico, a garra do diabo ela é indicada para alívio de dores articulares moderadas e lombalgia aguda. Sendo assim, ela pode ser muito útil para tratar artrite, artrose e tendinite. Ainda assim, em algumas tribos africanas, ela é utilizada como remédio amargo, em complicações digestivas e antidispéptico. Sua infusão também é recomendada para aliviar as febres, as doenças do sangue, como anti-inflamatório e analgésico. Ela também é administrada em mulheres para aliviar as dores pós-parto. E ainda, externamente, são preparados ungüentos e pomadas para aplicar em entorses, feridas e úlceras. Dentre seus principais princípios ativos, a gente pode encontrar iridoides glicosilados, cumarinas, flavonoides, fenilpropanoides, triterpenos e diterpenos. Sua parte utilizada é o tubérculo secundário. Sua forma de uso e dosagem recomendada são via oral e cápsula e comprimido gastro-resistentes, contendo extrato seco padronizado, de 30 a 100 mg de arpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais, expressos em harpagosídeos. Deve-se administrar de 1 a 3 gramas de raízes ou quantidade equivalente de extrato aquoso ou hidroalcoólico. Pode ser utilizado em extrato mole ou extrato seco, seguindo as recomendações das dosagens recomendadas. Contraindicações: pacientes com cálculos biliares. Também é contraindicado para menores de 18 anos, lactantes, grávidas e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico.
Como precaução geral, pacientes com úlcera gástrica e duodenal, intestino irritável e litíase biliar não devem fazer uso desse fitoterápico. Já pacientes com afecções cardiovasculares devem administrar com cautela. Curiosidades. A descoberta da importância medicinal dessa espécie para os europeus teve início em 1904, quando o agricultor alemão Meinert estava na África do Sul e testemunhou o tratamento por um curandeiro de um nativo que já estava desenganado pelos médicos. Aí ele descobriu que essa planta e começou a divulgar as suas propriedades medicinais. Em 1978, foi autorizada a comercialização do primeiro fitoterápico industrializado na Alemanha e atualmente são encontrados produtos na Bélgica, na Dinamarca, na França, na Hungria e em Malta. Em 2007, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Agora eu vou falar do cardo mariano. Nome científico: Silybum marianum e Cardus marianus. No caso, a espécie que consta na normativa 2014 é a Silybum marianum. Popularmente, o cardo mariano também pode ser conhecido como milk thistle, cardo leite, cardo Santa Maria, cardo santo, cardo asnal, cardo de Nossa Senhora, cardo branco e serralha de folhas pintadas. Ele pertence à família Asteraceae. Características botânicas. Suas folhas são grandes e espinhosas. Quando quebradas, as folhas e os caules, eles exudam uma seiva leitosa. Suas flores são vermelhas púrpura e possuem nas bórboras espinhas afiadas. Seus frutos são brilhantes, podem ser pintadinhos, pretos ou cinzentos, e frequentemente são referidos como sementes. Ele é originário do sul da Europa e da Ásia. Suas indicações terapêuticas são como antidispéptico e hepatoprotetor, sendo muito utilizado para tratar doenças hepáticas como icteríase, cirrose e hepatite, além de doenças da vesícula biliar, e também serve como um hepatoprotetor contra venenos. Também é usado para tratar doenças como hepatite e fibrose hepática, graças aos efeitos medicinais de seus flavonoides. Princípios ativos. Dentre seus principais princípios ativos estão os flavonoides, onde encontramos a silibina, a qual tem um grande potencial oxidante. Suas partes utilizadas para a terapêutica são os frutos sem papilo. Forma de uso e dosagem. É indicado seu uso via oral, com extrato seco de 200 a 400 mg de silimarina expressos em silibinina por UV, ou 154 a 324 mg de silimarina expressos em silibamina por HPLC. É recomendado tomar uma cápsula de 1 a 3 vezes ao dia. Contraindicações. Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. Não deve ser usado em crianças. Curiosidades. Atualmente, a silimarina proveniente da planta tem sido testada para o tratamento de diversas doenças.
e cada vez mais tem comprovado suas ações extrahepáticas, como ação antifúngica, antiedema cerebral e antidepressiva. A silimarina também tem demonstrado ter efeitos benéficos no tratamento de pacientes com diabetes. Além disso, os frutos da Silybum marianum contêm betamina, a qual possui um efeito hepatoprotetor comprovado. A silimarina também é constituída de ácidos graxos essenciais, o que pode contribuir para sua atividade anti-inflamatória. Sabe-se também que um de seus comprovantes, de seus componentes, a silibina, possui atividade hepatoprotetora e apresenta ação quimiopreventiva para câncer, tanto in vitro quanto in vivo. Além da silibina, 2 diastereoisômeros presentes na silimarina, isosilibina A e isosilibina B, também apresentam atividade antineoplásica.